quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais uma vitória do Verdão. 3-2 para o Palmeiras contra a Inter de Limeira. Acabou aí o jogo. E, claro, o Verdão com mais uma grande vitória. A imprensa falando aí do Palmeiras, você vai ver o que eles disseram. Principal aí, uma das principais análises pós-jogo aí do confronto. Mas antes, deixe seu like. Claro, também aproveita aí, já manda o seu avante palestra aí nos comentários. E vamos ver então o que foi dito. Olha só o que o Alex, cara, aí jogador do Inter, passou, se não me engano, pelo Corinthians também, que o Alex falou depois desse jogão aí do Verdão, em que o Aníbal Moreno estreou como titular, e o Rony Rústico decidiu, hein? 2 gols de Rafael Veiga, e quem conseguiu salvar o Verdão no final foi o Rony Rústico, que veio do banco e meteu o gol da vitória. Então, do Veiga nesse início, né? Ele tá falando de marcas importantes, né? Um dos goleadores já no século, também números ali dentro do Allianz Parque, mas nessa temporada, olha só, ele e o Marcos Rocha. Palmeiras fez, então, 4 gols, né? 3 com participação do Rocha, 3 assistências, 3 gols do Veiga e teve o gol do Rony também, do Abel, que está apertando aí parafusos. Assim... Bem que ele falou apertar parafuso e não porcas. Claro, foi importante isso. Esse detalhe, né? É muito importante, claro que sim. Em relação ao Palmeiras, né? Quando a gente fala do Palmeiras desconcentrado, Palmeiras talvez em um ritmo abaixo, fisicamente o time procurando, obviamente, uma condição melhor, sempre esse benefício da dúvida cabe ao Palmeiras porque o trabalho é muito bom. Então, quando o Palmeiras, por exemplo, tem um começo de alguma oscilação durante o jogo, o resultado às vezes não vem, o Palmeiras Abel Ferreira sempre nos coloca a pulga atrás da orelha. Talvez estivéssemos falando de um outro time, de um trabalho iniciando, ou de um time que não terminou bem o ano passado, a conversa era outra. Eu acho que o enfoque seria outro. Então, quando o Abel fala muito da parte física, isso é o momento para você testar e observar jogadores no ano, é a primeira fase do estadual. Se tem alguém que tem liberdade para isso, é o Abel, né? E ele sabe disso, né? Ele sabe o tamanho que tem, ele sabe como ele vai lidar com os jogadores confiam muito nele, porque sabem que geralmente o que ele fala, o resultado aparece também. Então, acho que o Palmeiras está nessa situação de normalidade, mesmo com alguma oscilação, mesmo com o começo de jogo que não foi tão bom ontem, tomou um gol muito de cara, muito rápido, mas... Alguns jogadores chegaram e estão sendo observados agora em campo. Bruno Rodrigues ontem mais discreto. Caio Paulista entrou pela direita, terminou como lateral esquerdo. Agora o Aníbal Moreno, dos que chegaram, chamou muito a atenção. O Abel já falou que vai mexer até na posição do Caio, né? Esse é um jogador que pode, talvez, de cara, virar um titular. Acho que os outros dois talvez levem algum tempo. Precisam de mais jogos, o Aníbal Moreno ele colocou ontem como titular também o Bruno Rodrigues, né? O Flaco, que a gente discutiu outro dia, se precisava de mais... espaço ou não, né? O Luiz Guilherme entrou como titular ontem. Mas o Aníbal, vocês acham que ele pode ser assim, titular? Ontem eu vi gente falando, caramba, o camisa 5 que a gente precisava, porque isso também pode colocar o Zé um pouquinho mais pra frente, que é onde ele começou ali também, né? Mais próximo do gol, né? E o Aníbal ali de carrinho, tirando, desarmando, foi o líder da equipe. E é muito curioso, né? Porque o que o Mendel traz pra gente, né? Sobre o número alto, entre aspas, de gols sofridos já nesse início comparado com a temporada passada. E a gente tá falando que o grande destaque é justamente um cara, entre aspas, de defesa, né? Pra ajudar nesse sistema defensivo do Palmeiras. Então, isso diz muito sobre realmente um desajuste, né? Coletivo da equipe do Palmeiras. É difícil a gente falar, fulano tá muito mal e aí tá perdendo por culpa dele, ou enfim, é um desajuste coletivo. Porque a gente percebe na estreia, por exemplo, como o Novo Horizontino, ele teve uma certa liberdade de espaço para atacar, porque a gente via a gente conseguiu observar esses espaços cedidos pelo Palmeiras. Então é a pressão que não começou lá na frente, que passou pelos meio-campistas, que não tinha necessariamente ali o lugar bem tomado pelos volantes, e aí chegou na última linha. Então, acho que também faz parte do desafio do Abel manter uma equipe do nível do Palmeiras tão vitoriosa, com esse espírito competitivo já desde o primeiro jogo do Campeonato Paulista, né? É difícil você elevar o nível de concentração desses atletas ou cobrar o nível de concentração desses atletas já desde o princípio, porque esse time ele briga por Libertadores, ele briga assim em jogos, né, que exige muito do que o Palmeiras pode oferecer. Mas ainda assim o Palmeiras ele tem essa chavinha dentro dele de que em algum momento ele vence a partida, ele pode vencer a partida. É só ele acionar ali um modo de buscar o resultado, que ele busca o resultado. E isso aconteceu. Claro que você deu o empate contra o Novo Horizontino, mas poderia já ter tomado o gol antes, fez o gol, ontem a mesma coisa. Então acho que é realmente você ajustar uma maneira de comportamento, de posicionamento,
as coisas voltarem ao normal para o Palmeiras. Acho que essa prova também, né, Mendel, de ajuste desses parafusos a serem apertados, é exatamente o que a gente destacava nos melhores momentos, do Everton e do Gustavo Gomes, né? Não é só também a parte física, às vezes a concentração, o jeito que entra, aquele negócio de tocar e já saber onde o cara tá, porque são dois caras que não erram, né? Não costumam errar. Sim, exatamente. E essa é sempre a exigência do Abel Ferreira. Ele tem muita exigência nessa atenção. Ele, diversas vezes em entrevistas coletivas, o Abel alerta para quando o Palmeiras entra, de certa forma, desligado em campo. Isso a gente percebe que é algo que incomoda muito o treinador. Então, sempre quando tem essa desatenção, ele vai na entrevista coletiva e destaca esse ponto. Sobre dois jogadores que estão começando nessa temporada no Palmeiras, que a gente falava, o Aníbal Moreno e também o Caio Paulista. Sobre o Aníbal Moreno, Mari, você até falava, né? O torcedor fala, encontramos o nosso 5. E o Abel até comparou o Danilo com o Aníbal, e falando que o Danilo, os dois jogadores têm essa característica de participar da construção da jogada, de começar a construção da jogada, mas que o Aníbal é mais caçador. Ele usou essa palavra, que ele caça mais. Então isso realmente ele colocou como uma característica mais forte em relação ao Danilo, que deixou o Palmeiras e sempre o torcedor busca, né, um substituto para ele, até para o Zé Rafael poder jogar um pouquinho mais adiantado, participando mais das construções, das jogadas lá na frente. Sobre o Caio Paulista, ele disse que o Caio Paulista vai, entre aspas, até se irritar um pouco, porque ele vai usar o Caio Paulista em diversas funções. Usou pela direita, também pode usar como ponta esquerda, mas principalmente ele imagina o Caio Paulista como um substituto na lateral esquerda, porque ele imagina que o Palmeiras vai perder um de seus laterais esquerdos, ou o Piquerez, ou o Vanderlan. Ele na entrevista coletiva colocou isso como algo que ele já planeja na cabeça dele, que um desses jogadores vai sair e que o Caio Paulista seria um substituto para compor o elenco ali na esquerda com a saída de um desses dois jogadores, e que o torcedor precisa ter calma. Ele até fala, o torcedor do Palmeiras, às vezes o cara chega, ele amassa, e aí depois tem que desamassar, passar um ferro, e aí o jogador que suportar fica no Palmeiras. Então ele falou para ter paciência nessa chegada, tanto com o Caio Paulista, como com o Bruno no ataque, e o Aníbal, claro, já caindo aí nas graças do torcedor do Palmeiras. Essa de perder lateral, ele pode perder na Copa América. Pode, né? por 9 ou até na Olimpíada também, pode, né? Pode. E essa de versatilidade a gente discutiu outro dia. O Palmeiras, o Abel gosta de trabalhar com um elenco curto, 28 jogadores, com tanto jogo que tem e ainda com as seleções. Para ele trabalhar com um elenco curto, ele precisa de duas coisas. Primeiro, que os jogadores eles estejam inteiros fisicamente, certo? Porque se ele tiver, além de tudo, jogador contundido, já é um problema a mais. E jogador que desempenhe diversas funções, né, Pratos? É isso, é a maneira que ele trabalha, e os jogadores que geralmente ele avaliza ou ele aprova para serem contratados, são jogadores que não chamam tanto atenção tecnicamente, assim, de drible, de dar muito chapéu. Agora, são jogadores que coletivamente entendem muito o que ele quer. E geralmente a coisa funciona muito bem, né? O Caio Paulista se encaixa nisso, o Bruno Rodrigues se encaixa nisso, e o Aníbal Moreno começa muito bem. Dos três chama muito a atenção, veremos a sequência dos três aqui em diante, mas é um elenco mais curto. Quem joga em 2, 3, 4 funções diferentes ganha pontos com ele. Mendel Bidlovski, obrigada, viu? Beijo pra você. Obrigado, beijo. Só lembrando que o Palmeiras agora se prepara para o clássico contra o Santos neste domingo, o próximo jogo do Palmeiras no Campeonato Paulista. Combinado, recado dado. A gente segue o Sport Center com mais campeonatos estaduais, com o Furacão. Vitória, aí sim, do Palmeiras em cima da Inter de Limeira. Começou perdendo logo aos 3 minutos do jogo, e aí buscou a virada e no finalzinho toma um empate também, vira o jogo por 2-1. Sofre um empate 2-2 e no finalzinho do jogo 3-2 suficiente para o Palmeiras conquistar o resultado. Um bom resultado, Alex, um time que começa a ter algumas também soluções, talvez, ou algumas opções, seja a melhor palavra para o Abel pensar ao longo da temporada. Hoje não tinha o Gabriel Menino, mas já teve o Piquerez, por exemplo, de volta ao time, né? E assim, o Palmeiras jogando em casa, lógico que vai ter essa força ainda maior. A Inter de Limeira é um dos times que se organizam bem nesses paulistões, e hoje também, no primeiro tempo principalmente, ele ofereceu uma dificuldade para o Palmeiras. E toda essa dificuldade para esses times grandes é questão de você quer vencer, mas é também treino de luxo para tudo que vem pela frente, né?
E nesse segundo jogo já o Palmeiras ele teve muito mais sua cara, né? Aquela maturidade, um nível de jogo de equilíbrio muito grande. De uma maneira procurei prestar atenção muito no Aníbal Moreno para ver como que ele ia funcionar nisso, e parece que já está no time, realmente entendendo tudo. Ontem a gente falava sobre ele, né? O Pedro Moreno destacava que para ele será o titular da posição, possivelmente, né? E hoje acabou começando o jogo. Nessas características, que é para dar equilíbrio, com bola, sem bola, roubando bola, fazendo a bola correr, jogando de costa, iniciando com esses 2 zagueiros, ou não, ele já oferece, já dá para perceber o que ele oferece, né? De inteligência de jogo, de capacidade de jogo. E no restante o Palmeiras bem maduro, para todo mundo que jogar contra o Palmeiras. Vai ser difícil. O Luiz Guilherme começando o jogo de um lado, né? Ele armou o time, tirou a questão dos 3 zagueiros, mas ele faz um terceiro zagueiro com o Marcos Rocha. Mas o Luiz Guilherme recebendo essa oportunidade junto com o Bruno do lado esquerdo. Mas o time ele funcionou bem. E o Palmeiras, a tendência é melhorar, porque foi pontualmente também contratando e ainda de repente vai acabar indo para o mercado. Mas a base do Palmeiras, eles realmente... No Brasil não é comum você ver um time que consiga se manter bem durante tanto tempo, e o Palmeiras hoje de novo com um jogo consistente. E aí, Raed, naturalmente a gente está falando início de temporada, ainda não tem todos os jogadores à disposição, ainda tem alguns machucados, por exemplo o Dudu, que deve voltar já nesse início de temporada, mas pode observar, por exemplo, as contratações. O Alex falou do Bruno, hoje ele começa o jogo como um atacante mais aberto, mas muitas vezes flutua pelo meio, né? Traz o jogo mais para o meio do campo, e aí o Piquerez é quem abre pela esquerda. Enfim, a gente tem uma movimentação interessante dele para observar, até como o Abel pode utilizá-lo em determinadas partidas, né? E o Abel sabe muito bem gerir o elenco, as peças que ele tem. Óbvio que ele está conhecendo o Bruno, está conhecendo o Caio, está conhecendo o próprio Aníbal Moreno, que hoje fez um partidaço, inclusive. Dá para destacar como um dos melhores jogadores do Palmeiras em campo, o Aníbal. Mas o Abel, ele sabe extrair dos jogadores as características que ele julga melhor e como ele pode modificar esses jogadores em campo sem fazer uma modificação com substituição. Então, por exemplo, o Alex falou que o Palmeiras desfez da linha de 3 zagueiros, mas ainda assim segura o Marcos Rocha para fazer uma saída de 3. Então, se por algum acaso o jogo pedir que o Palmeiras faça uma linha defensiva com 4 jogadores, ele não libera tanto o lateral esquerdo, segura um pouco mais o Piquerez, faz uma composição com jogador de velocidade, pegando ali um pouco o corredor pelo lado esquerdo. Então o Abel ele começa a ver esses novos jogadores, entender as características dele e começar com a rotina de treinamento a fazer essas modificações que ele sabe fazer na equipe, sem ter que fazer alteração de titular e pegar algum jogador do banco. Então o Palmeiras começa a ter uma forma, voltando à forma, começa a ter uma forma de início de temporada, mas óbvio, qualquer análise que a gente fizer em início de temporada, principalmente de qualquer resultado, isso serve para Palmeiras, serve para o Botafogo, serve para o Corinthians. Essa análise ela tem que ser um pouco mais cautelosa, porque é um início de trabalho. Não dá para ser permanente, óbvio que não, né? A gente é tudo precoce, mas a gente fala em cima daquilo que está acontecendo. O Palmeiras, sobre a questão de um 9, eu acho interessante, lógico que se encontrasse no mercado. O Rony entra no segundo tempo e faz um gol na característica dele, daquele lançamento já no final da partida. Então as armas o Palmeiras tem. O que o Palmeiras traz e que eu acho que toda equipe ela tem que ter, que é sobre, eu acho que o futebol é feito sobre equilíbrio, né? Na hora que você está sem a bola, se eu vou marcar alto, médio ou baixo, eu consigo todos os setores se ajudarem. Você não tem praticamente um ponto que seja muito fraco para você, de repente... compensar. Para você que vai jogar contra o Palmeiras, você tem que ter um jogo consistente. Porque o Palmeiras tem muitos momentos que ele te encaixa individualmente e ele vai bem. Tem momentos que ele joga muito mais por zona e ele vai bem. Tem momentos que, de repente, ele tem os 3 zagueiros, ele pode liberar os laterais. Então ele consegue ter uma cara de um treinador, de um time bem treinado, muito bem orientado, que é o que eu acho que todo mundo quer e deseja para os seus times. Lógico que você tem as peças que conseguem executar isso muito bem, mas a Inter de Limeira, ela, pelo jeito, ela vai incomodar um pouco os grandes aí. Fez um bom primeiro tempo, principalmente, né, em alguns momentos da partida. E aí, claro, tudo isso que você está falando do Abel é um tempo de trabalho que ele tem. Sim. E o elenco também, que mudam algumas peças, mas que é uma base que está com ele há algum tempo. Facilita que mesmo no início de temporada, você veja um trabalho muito mais consolidado do que outros. Por exemplo, do Botafogo, que você citou, já será nosso tema também aqui no Troca de Passos. Perdeu para o Boa Vista hoje, 1-0. Jogo também das 9h30 da noite, acabou agora há pouco
pelo Campeonato Carioca. Ainda sobre o Palmeiras e Inter de Limeira, a gente tem uns números da partida para ter uma ideia do que foi esse jogo, esse confronto pelo Campeonato Paulista. Ó, posse de bola, por exemplo, a gente tem um predomínio, a gente vai botar aqui aí no nosso telão, ó, 60% de posse de bola do Palmeiras contra 40% da Inter de Limeira, 18 finalizações, sendo 8 no gol, né? E aí, claro, 3 gols marcados. 8 escanteios e um escanteio só para Inter de Limeira, 13 faltas cometidas dos dois lados, não tivemos impedimentos. Já na segunda página, a quantidade de passes trocados, né, pelo time do Palmeiras é a precisão de 84%. 12 desarmes, que também fala um pouco sobre esse meio de campo, sobre esses jogadores que a gente está falando, Aníbal Moreno, por exemplo, posicionado, né? E bem agressivo, com fome ainda, né? E aí você vê ali o mapa de calor, ou de movimentação, como você preferir, e um Palmeiras que tem, você falou do equilíbrio, e hoje olha como o meio campo foi o termômetro mesmo do time, né? Foi onde a bola circulou muito mais, onde os jogadores estiveram muito mais presentes nessa partida, e um pouquinho ali pela ponta direita, né? A gente vê ali um pouquinho. E números que normalmente exemplificam o domínio, que às vezes tem time que você fala assim, ele tem essa média de 400 passes, né, Raed? Às vezes você concorda. Só que ele tem pouca finalização, não finalização por finalizar. É aquele passe defensivo, passe que roda só no sistema defensivo. Parece que você está administrando o jogo e o adversário ele marca num trote porque você não agride ele. Mas o Palmeiras finalizou bastante no gol. Teve os escanteios, que isso prova também agressividade, então você tem que ter objetividade, porque tem muita gente que fala ser fã do jogo, um exemplo do Guardiola. Só que o Guardiola, ele fala, eu não posso dar um passe por nada. Lógico que tem momento que você dá um toque pro lado, ou porque você está cansado, ou para eu poder mexer com essa marcação, mas tem que ter um propósito. E o Palmeiras do Abel, ao longo desse tempo, você pode perceber que ele não fica nesse negócio só de cozinhar a bola para fazer número de passe para esse scout final, né? Então, é isso que acaba sendo interessante de uma equipe. Você falou da questão do equilíbrio que apresenta esse time do Palmeiras. No ano passado, quando o Palmeiras viveu o seu pior momento, teve ali uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro, foi eliminado pelo Boca da Libertadores, enfim, teve uma sequência ruim de resultados, ele tinha uma dificuldade grande de fazer gols, né? Foi, claro, coincidentemente, ou não, né? A lesão do Dudu, quando o Abel precisou mexer no time porque o Dudu se machucou, e o Palmeiras ficou ali 5, 6 jogos com 2 gols, em algumas partidas sem mexer no placar. E já começa a temporada ainda, Raed, que com novas contratações, testando, por exemplo, a função do Bruno Rodrigues hoje, fazendo gols, né? Numa partida em que teve um adversário, como o Alex destacou, que ofereceu dificuldade, quis ter a bola também em alguns momentos da partida, e ainda assim o Palmeiras conseguiu chegar e finalizar bastante no gol do adversário. Vale lembrar que o fenômeno do Palmeiras está servindo a seleção pré-olímpica, né? O Endrick, com vida útil curta no Palmeiras, possivelmente no meio do ano ele já vai se apresentar ao Real Madrid, mas foi com o Endrick e com um novo aspecto de posicionamento ofensivo que o Palmeiras e o Abel conseguiram achar um caminho para a conquista do título brasileiro do ano passado. Para mim, a grande questão do Palmeiras é que virou o ano e o sistema defensivo continua cedendo muito espaço, que não era uma característica desse time do Abel. O Palmeiras sempre foi um time extremamente consistente. O Alex falou de equilíbrio, o Palmeiras sempre foi muito equilibrado, chegava bem no ataque e era consistente defensivamente. E o jogo de hoje, a gente está vendo inclusive aí nos melhores momentos, a quantidade de oportunidades que a Inter de Limeira achou espaço no campo ofensivo. Essa parte ainda pode acontecer por também ser um início de temporada, na questão sempre do vai e vem, que você perde uma bola ou você tem que correr atrás dela. Você se desgasta, né? Se desgasta, a musculatura ainda ela não está pronta um pouco para isso, então você descoordena em alguns momentos. Mas o outro ponto positivo é a questão do Veiga. Você vê, já fez o primeiro gol no outro jogo e agora também. Fez 2, né? Fez 2, o de pênalti, depois aquele que ele cruza e a bola acaba tendo aquela famosa sorte que eu falo. Tem gente que fala que não, tem um medo dessa palavra sorte, mas acontece, né, cara? Então ele também é um ponto importante. O Rony voltar a fazer o movimento que ele fazia com um gol. O Palmeiras também precisa recuperar esse jogador porque é super importante. A gente viu alguns dos melhores momentos, já falamos de jogadores observados hoje pelo Abel. Caio Paulista, por exemplo, entrou na partida, começou com o Bruno Rodrigues, observou o garoto, Luiz Guilherme, deu oportunidade para ele começar o jogo também. John voltou a aparecer durante a partida de hoje, então também está tentando
observar o elenco justamente nesse início de temporada, mas buscando esse equilíbrio, tanto esse time mais equilibrado defensivamente, embora hoje tenha dado oportunidades, mas também criando muito ofensivamente. E é uma coisa que fica até repetitivo, né? A gente fala isso do Palmeiras há tantos anos com esse trabalho do Abel, e ele também destaca isso, não à toa tá lá no livro dele, da Cabeça Fria, de ser esse time equilibrado mentalmente também, porque hoje teve circunstâncias ruins dentro da partida, né? Começa levando um gol ali com 3 minutos de jogo e consegue manter a tranquilidade para encontrar a virada, leva o gol de empate de pênalti e busca o resultado no finalzinho, a vitória com esse gol do Rony aí, com as características que a gente se acostumou a ver, né? Que não eram as dele lá no início da carreira, mas que no Palmeiras acabou virando, né? Um centroavante, um jogador ali de velocidade, mas que é o artilheiro fazedor de gols, digamos, desse Palmeiras do Abel. Estar de cabeça fria é você entender que vai ser difícil um jogo que você domine realmente o tempo todo e você não tenha 5, 10, 15 minutos ali que você às vezes vai sofrer, que você vai ter um pouco mais de dificuldade. E ao mesmo tempo isso é dentro de um mapeamento que você faz, porque dentro do jogo as características com o desgaste ele vai se ajustando. É um jogador que está melhor de um lado, depois passa a ser do outro, em algum setor aquele jogador às vezes cai de rendimento e o adversário ele acaba crescendo, para você ir encontrando esse espaço e se aconchegando nesse nível de jogo. Se você não tiver a cabeça no lugar, você realmente vai acelerar um pouco mais e vai acabar chegando atrasado, ou a bola você vai acabar errando e vai te gerar um estresse, alguma coisa que você vai sempre estar dando um passo antes. Às vezes não é nem só isso. Por exemplo, citar um exemplo aqui. Se eu estou marcando o Alex e o meu posicionamento em campo para marcar ele é no meio de campo, ele nas 2 primeiras ele ganha de mim, eu já dou 2 passinhos para trás. E isso aí pode modificar totalmente a estrutura de um time. Até nesse controle que o Abel, que os próprios jogadores têm, né, da forma de jogar, tem funcionado e funcionou hoje mais uma vez. Só que o Palmeiras não encontrou facilidade diante da Inter de Limeira, mas conseguiu no finalzinho com o Rony, que quando aparece sabe decidir uma partida. 3-2 placar final no Allianz Parque diante do torcedor e 3 pontos na conta, por enquanto liderança no grupo também, né? No primeiro jogo com o mandante na temporada, um Palmeiras escalado com muitas novidades. A volta de Piquerez entre os titulares e chances para Luan, Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Flaco Lopes. Mas o jogo destinava Abel ficar de cabeça quente logo cedo. Aos 3 minutos, Juninho fez um golaço para colocar a Inter de Limeira na frente. Aí o Palmeiras teve que ter paciência para tentar o empate, mas tinha que enfrentar um batalhão com todo mundo à frente da área da Inter. Tu vai pegar o Palmeiras aqui na arena, com a força que tem, né, adaptado ao gramado, não tem como vir vulnerável, né? Temos de estar preparados no futuro para isto, para as equipas se fecharem bem contra nós e termos soluções para conseguir desbloquear estas equipas e que têm todo o mérito, porque defender também é uma arte. Tava difícil, mas o coração palmeirense voltou a esquentar quando o zagueiro Maurício tocou a mão na bola. O árbitro João Vitor Gobi precisou do VAR, mas marcou o pênalti. Rafael Veiga foi para a cobrança e não desperdiçou. O primeiro gol palmeirense no Allianz Parque em 2024. Mais solto em um esquema com 3 atacantes, Rafael Veiga era fundamental nos ataques do Palmeiras. Foi dele o passe para Flaco Lopes, que parou no goleiro Zé Carlos. Zé Carlos, aliás, que teria nesse momento sua despedida do jogo e talvez do campeonato, machucado, foi substituído por Jonathan. E aí, goleiro frio, noite fria, jogo quente. Rafael Veiga não perdoou. A alegria para Abel Ferreira e os palmeirenses na frente antes do intervalo. Nem bem a partida tinha acabado e Rafael Veiga, o artilheiro da equipe em 2023, escrevia mais um capítulo para a sua trajetória com a camisa alviverde. Ele, que já era o maior artilheiro da história do Allianz Parque, agora com 45 gols, se coloca também entre os 10 que mais fizeram gols, contando o antigo Palestra Itália. Fico feliz por essas marcas, né? Lógico que nunca vai ser um objetivo ser o cara que mais faz gol do Allianz Parque. Eu acho que o meu objetivo maior é sempre
ajudar o Palmeiras a ser decisivo nos jogos, né, ajudar o Palmeiras a conquistar títulos, mas eu acho que isso é consequência. Fico feliz, né, por atingir essas marcas em um clube tão grande como é o Palmeiras. Mas se engana quem pensa que por causa de mais um grande desempenho de Veiga, a vitória viria fácil no segundo tempo. Flaco Lopes até tentou ampliar a vantagem. Mas 2-1 é aquele clichê, muitas vezes pode ser o placar mais perigoso, porque basta um erro e Gustavo Gomes errou. Pênalti para Inter, que Juninho converteu para deixar tudo igual. Por isso que eu digo que ser palmeirense é um estilo de vida. E, portanto, e como eu tenho mais coração do que cabeça, a ligação é muito grande. Rony precisou de uma chance para definir os primeiros 3 pontos do Palmeiras em 2024. Do Palmeiras! Completamente desaparecido. E que bola enfiada para ele. Na entrada da grande área, na velocidade, nas costas da marcação. Quando o Jonathan sai, ele enfia por cobertura. Na sua principal característica, a velocidade. Ele é imbatível. Gol, vitória e também espaço para desabafo. Sai um peso, né? Porque só a gente sabe o que nós passamos ali no dia a dia, e quando as coisas não acontecem, né, e você vê comentários absurdos e as pessoas esquecem que você, né, fez durante estar nesse clube aqui maravilhoso. E é muito fácil as pessoas no primeiro jogo da temporada falar e não saber o que você passa. E mais um espaço para a cobrança de Abel Ferreira, diretoria. Até porque ficar sem Hendrick, que está na seleção olímpica, vai passar a ser realidade a partir do meio do ano. Olha, o Hendrick, para te ser muito sincero, eu não sei com que cabeça que ele depois vem. Sei que o clube tem que ir atrás de uma opção para ele, isso eu sei. É uma questão que nós internamente estamos a discutir. Precisamos de uma solução para quando ele se for embora, ou até antes. Mas o Palmeiras teve momentos de maturidade, não é? Quando ele reverte o placar primeiro e depois quando sofre o empate, o 2-2, e vai até o final persistindo. E aí aparece o Rony, que foi titular na primeira partida contra o Novo Horizontino, que entrou ontem apenas na segunda etapa. E a gente vê o Rony como um jogador que também pode ser importante. Eu não imagino, eu gosto muito do Breno Lopes, acho que ele é importante para o time, ter a confiança do Abel, o Flaco, a mesma coisa. Mas eu vejo o Rony nessa equipe. Mas tem o Hendrick para voltar, lá para frente o Dudu também. Mas é um jogador que eu creio que possa fazer a diferença. Tomara que o Abel resgate aquele Rony que chegou na seleção brasileira. Independentemente disso, Rafael Veiga mais uma vez fazendo a diferença. Palmeiras tem o equilíbrio, o emocional em alta e consegue terminar um jogo duro que poderia ter sido empate em vitória. Mais uma virada, né? Acho que é uma 12ª virada desse time do Palmeiras, que é um time que, como ele mesmo disse, a gente reconhece que começou meio dormindo e depois foi acordando com o apoio do torcedor. É um time que sabe lidar com a adversidade dentro do próprio jogo. Mas é a Inter de Limeira. Essas equipes a gente sabe, se fecham muito bem, vêm para competir uma Copa do Mundo contra o Palmeiras, é a visibilidade para muitos atletas, é só o segundo jogo dos titulares do Palmeiras, e ele teve que fazer algumas trocas, então é natural essa adversidade, e mesmo assim buscou a vitória. Sobre o Rony, eu vi muita gente, torcedor do Palmeiras, detonando o Rony depois do primeiro jogo, em que ele e o Breno Lopes tiveram muitas dificuldades, porque o Novo Horizontino é uma boa equipe, estava muito quente, um time que se fechou muito bem, depende do cenário do jogo também. O Abel falou sobre o Rony. O Rony não é o jogador que vai preparar uma jogada, gente. Ele é esse jogador. É o finalizador. Ele ataca o espaço, ele parte em velocidade. Então, se você der uma bola pro Rony, dificilmente ele vai perder esse gol. Esse é o Rony, que é um cara muito importante, especialmente nos últimos anos em Libertadores. Ele não tinha muito ângulo para fazer esse gol. Eu acho que foi mérito dele. Agora, no primeiro jogo, o Aníbal Moreno, reforço do Palmeiras, entrou no lugar do Zé Rafael. Ontem jogaram juntos. Isso. Então, de repente, a gente vai começar a ver de novo, será o Zé Rafael como segundo volante no Palmeiras, porque foi todo um processo. Ele chega no clube como meia, vira segundo volante, se destaca, e como primeiro também com a saída do Danilo. E agora o Aníbal foi muito elogiado pelo Abel na coletiva,
E elogio também pelo que ele fez em campo. Achei que tem personalidade, é um cara que consegue o desarme, sabe também recomeçar uma jogada. Eu gostei, fiquei impressionada com a atuação e acho que vai ser um jogador importante para a temporada. Ele vai ser titular na sequência. O Richard Rios é um cara que vem sendo importante, vai ser um cara importante de grupo, mas o Aníbal, ele chegou com um ano de atraso, né? A verdade é essa. E o Abel falou que o clube estava tentando contratar já há algum tempo. Quando questionado se ele é efetivamente substituto do Danilo, me chamou a atenção que o Abel falou, ele é melhor ainda, né, em outras palavras, porque ele disse que tem a dinâmica do Danilo de sair para o jogo, mas ele é mais caçador. Então, assim, me pareceu muito claro que o Abel também gostou e que casou com o Zé, que agora vai se readaptar à função de segundo homem, mas que ele sabe fazer muito bem, porque aí ele sai mais para o jogo, ele auxilia mais o Veiga e ainda tem um cara ali que sabe sair para o jogo e ainda tem essa capacidade de marcação. O Aníbal vai ser titular logo, logo. E ele tá rodando bem o elenco, fazendo alguns testes, e até com o Caio Paulista, jogando de um jeito na primeira partida, ontem já com uma outra característica em campo. E eu queria falar do Rafael Veiga, que foi eleito até o craque do jogo, porque acabou fazendo 2 gols. E fora isso, a dinâmica do Veiga, a maneira como ele se apresenta para o time, isso faz toda a diferença. É um jogador que evoluiu demais, chegou à seleção brasileira e que é importante. Talvez seja a alma do Palmeiras, porque é o meio-campista articulador e que começa tudo e ainda define. Quando a gente fala no começo de temporada, né, nesse segundo jogo, a gente sempre tem que dar uma ressalva física e técnica para alguns atletas. O Veiga é impressionante. Ele tá no mesmo nível, como se a temporada não tivesse trocado, como se ele tivesse no mesmo ritmo e muito acima dos demais, né? Ele comanda esse time no Palmeiras no meio-campo, é muita qualidade, liderança técnica, ele se apresenta para bater o pênalti, a bola que ele faz no segundo gol, né, numa bola parada que vem do lado direito, ele joga para a área, uma bola muito venenosa. É um jogadoraço que tem o Palmeiras, o Veiga, impressionante. Agora, as alternativas no Palmeiras, elas aparecem e o Abel as cria, porque ele usa os jogadores de maneira diferente. Por exemplo, ele começou com 3 zagueiros no primeiro jogo, o segundo jogo já mudou a dinâmica, 2 zagueiros. Ontem tem um lance também que chamou a atenção, porque é difícil a gente ver uma falha do goleiro Everton e do Gustavo Gomes entrosados. São 2 jogadores que sabem como ninguém cuidar da defesa palmeirense, mas ontem teve um lance que virou num pênalti para o Novo Horizontino, no Novo Horizontino não, para a Inter de Limeira, e que poderia ter complicado muito o Palmeiras. E 2 detalhes sobre o Abel. Primeiro, um elogio, porque mesmo sendo no primeiro jogo, ele quer vencer o tempo inteiro. Ele tira o Gustavo Gomes e bota o Estevão. Para ir para cima, ali ele ocupa o campo ofensivo e constrói o resultado. E depois, guardem essa entrevista. Para quem diz que o Abel não pede reforços, ele pediu. O Endrick, a gente não sabe com que cabeça ele vai voltar da seleção. Ele daqui a pouco vai para o Real Madrid. Precisa de uma reposição. Pois é, e o Palmeiras está de olho no mercado, a gente sabe, mas sempre silencioso, na hora certa aparece. Já tem mais gols, mais estaduais. Depois de um certo sufoquinho, né? Depois ali do pênalti cometido pelo Gustavo Gomes, o empate do time da Inter, o Rony entrou e fez o gol da vitória, meus amigos. 3-2 para o Verdão contra a Inter de Limeira. E aí, Aníbal Moreno chegou para ficar ou não? Deixa aí o seu comentário. Avante Rony também. Quero ver aí o Avante Rony, se você gostou aí do gol do Rony, salvando o Verdão e mantendo aí a gente com os 3 pontos, né? Desde a virada, já que o time da Inter saiu na frente. Vejo você aqui ou aqui, onde você vai clicar. Avante palestra!